Paz, boa tarde. Me encontro muito satisfeito em gravar um vídeo nessa tarde. Já há algum tempo que eu não gravo um vídeo e eu estou muito feliz, né? Mas muito mais feliz do que estar gravando é mais pelo tema que nós vamos abordar nessa tarde, nessa pequena apresentação. Eu quero falar sobre educação cristã. É um tema que me deixa muito feliz, me deixa muito alegre, porque enche os meus olhos, né? É um tema que eu gosto muito. Quando nós falamos em educação, quando nós falamos em conhecimento, existe uma máxima que o conhecimento ele está em constante movimentação, né? Que a educação ela está sempre num processo de renovação, de movimento, né? Existe uma frase que não me lembro agora quem disse, mas é muito conhecida, que diz que a partir do momento que nós deixamos de buscar o conhecimento, deixamos de estudar, deixamos de nos envolver no processo educacional, nós começamos a morrer. Isso de fato é uma verdade, né? Ai do homem que falar que já aprendeu tudo que tinha que aprender, ou que não há tempo mais para aprender alguma coisa, né? Começaria de fato realmente o processo de morte. Mas hoje eu quero falar sobre esse tema muito bom, educação cristã. Entretanto, para que nós possamos compreender bem esse tema, nós temos que entender o que é educação em si, né? O que é educação? A educação é uma palavra que vem do latim, educere ou educere, né? Que significa literalmente tirar para fora, né? Ou conduzir para fora. Ela é a junção de dois prefixos, ex, fora, e do quere, conduzir, levar para fora, né? Então, a educação ela é um processo de educar, é extrair informações, é extrair conhecimentos, é extrair, é lapidar, né? É a aplicação de métodos próprios para assegurar a formação e desenvolvimento físico, intelectual, moral de um indivíduo, né? Então, a partir do momento que nós nos abdicamos da possibilidade de aprender, da possibilidade de angariar conhecimentos, existe uma enorme possibilidade de nós regredirmos no que diz respeito à informação, a conhecimento, ou seja, de fato, como diz a frase, começarmos o processo de morte, né? A educação ela pode ser definida como processo de socialização dos indivíduos, ou seja, ao receber a educação, o indivíduo ele assimila aquelas informações que são recebidas, assimila tudo aquilo, condiciona para si e a curto, médio, longo prazo se encontra hábil a propagar tais informações, que quando eu falo informações eu estou me reportando a conhecimentos. Eu não quero me ater ao processo de alfabetização, ao processo de catequização, não, eu quero dar uma pequena pincelada a respeito do que é educação, para nós podermos entender de uma forma clara, mas me deixar levar a educação cristã, que é o produto de nossa pequena palestra nessa hora, né? A educação em si ela não é empírica, né? Ou seja, eu não nasci educado, eu não nasci com informações incubadas dentro de mim, pelo contrário, eu nasci predisposto a receber informações e ao decorrer do tempo, dos anos, meses ou dias, dependendo das informações, desenvolvê-las, né? Você pode pegar por base uma criança, você tem um filho e você nunca parou para conversar com o seu filho a respeito que se ele enfiasse
a mão naquela tomada que está na parede ali, havia uma possibilidade dele levar um choque. Você nunca parou para conversar com ele que se ele colocasse alguma coisa de metal ou qualquer outra coisa dentro daquela tomada, havia uma enorme possibilidade dele sofrer, dele levar um choque, dele sentir uma dor. Nunca foi falado isso para ele. Entretanto, em algum momento, ele vai e coloca o dedinho ali e levou um choque. A informação não foi passada para ele. Entretanto, ele recebeu essa informação mediante a um fator a qual nós chamamos de fator experimental. Então, a educação em si, ela não é empírica, né? Eu não nasci com informações incubadas em mim. Entretanto, eu os adquiri no decorrer de minha trajetória, sejam ela por meio de alfabetização, meio de catequização, né? Meio de troca de informações, ou como o fator da criança, por meio experimental, né? A educação em si, ela não é empírica, né? É um processo educacional. E por ser um processo educacional, a educação ela tem um papel muito importante, a qual quero falar. Ela tem um papel transformacional, né? O que é isso? A educação ela atua na formação do indivíduo, né? Enquanto ser único ou enquanto sociedade. Ela atua tanto na individualidade do indivíduo, na mudança de personalidade, na mudança de caráter, quanto ela atua na formação desse indivíduo enquanto meio social, enquanto coletivo. A educação bem empregada, o processo educacional bem empregado, tende a atuar também até na formação da personalidade desse indivíduo, né? E na modificação dessa personalidade, caso haja necessário. Há muitos exemplos bíblicos, mas eu quero deixar isso um pouco mais para adiante, de pessoas que tiveram a sua personalidade mudada mediante a um processo educacional cristão, né? Então, a educação em si, quando eu falo educação em si, eu estou me referindo ao processo educacional humanista filosófico, que é o processo ao qual todos nós passamos quando somos alfabetizados, quando recebemos as nossas diretrizes para o sistema educacional, quando nós ganhamos do Estado a possibilidade de sermos lapidados, entre aspas, né? Não quero usar uma palavra mais forte como doutrinados, mas lapidados é a palavra que mais se emprega, né? Então a educação em si, ela atua de forma a contribuir na formação do indivíduo enquanto único, na formação do indivíduo enquanto social, atua na formação da personalidade desse indivíduo enquanto ser único, atua na formação da personalidade desse indivíduo enquanto o ambiente social, né? Ou seja, a educação em si, ela pega aquele ser que não teria condições de ser sociável e torna esse ser sociável, né? Então ela atua, em último momento, de forma a contribuir para o desenvolvimento social do indivíduo, né? Ela faz muito bem isso, né? Ela parte desse pressuposto que isso é a especialidade da educação em si. Todo país, todo povo, toda nação que investe em educação tende a evoluir. Todo povo, todo país que investe em educação tende a crescer, tende a ser melhor, né? Tende a dar grandes pulos no seu sistema de progresso. Um exemplo muito forte disso, você pode pegar a Coreia do Sul, não a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, há 10 anos atrás, ela estava quase 22 posições do Brasil no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, na listagem, né? Hoje, ela se encontra quase 15 posições acima do Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano. Por que isso? Porque em algum momento da trajetória desse povo, dessa nação, os mesmos compreenderam que para que se alcançassem o progresso, para que se alcançasse um nível melhor do qual se encontrava, era necessário investir em educação, né? Então, todo país que investe em educação, todo país que se preocupa com o seu sistema educacional tende a evoluir. Isso é uma regra, né? Nós temos um grave problema no nosso país, um gravíssimo problema, né?
Nós temos problemas de políticos extremamente corruptos, né? Extremamente corruptos. É um problema de caráter? Sim, é um problema de caráter. Porém, também é um problema na falha educacional dessas pessoas, né? Outro problema que o Brasil tem, isso não é de hoje, é de sempre, quando os portugueses vieram usurpar o nosso território, vieram usurpar a riqueza brasileira, o único legado que eles deixaram, a única coisa que eles deixaram para nós, infelizmente, foi essa tendência, essa consciência que o brasileiro tem de querer levar vantagem em tudo. Isso é uma herança maldita dos portugueses, né? Aí a educação cristã, ela vai trabalhar em cima disso, né? Ela vai trabalhar em cima disso, né? A educação humanista filosófica, ela tende essa perspicácia, essa tendência de gerar homens com conceitos honestos, né? Vai gerar gentileza, ela vai atuar de forma a reprimir a índole corrupta, né? Ela vai atuar nessa forma, né? de desvirtuar, principalmente o brasileiro, dessa pré-índole de querer levar a vantagem em tudo. Isso é ruim. E a educação, ela tende a trabalhar, pelo menos de forma a tentar a subjugar essa predestinação brasileira a tais práticas, porque é uma herança que nós, infelizmente, herdamos, que precisa de alguma forma ser retirada do nosso meio. Então, se nós começarmos a buscar definições para conceituar o sistema educacional e a educação em si, nós vamos nos parar em Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele vai dizer que a educação é transformar pessoas, né? Que o processo educacional é transformar pessoas, é emancipar pessoas da tutela do ser superior. Quando ele fala emancipar pessoas da tutela do ser superior, ele não está se referindo a divindades, né? No nosso caso, o Deus de Israel. Ele está se referindo a emancipar pessoas da tutela de alguém, ou um sistema, ou uma corporação superior a ele, que de alguma forma acaba se utilizando dessa superioridade para manipular, para subjugar, seja intelectualmente, seja financeiramente, seja moralmente, outros. Então, para Paulo Freire, a educação, ela trabalha nessa forma de transformar pessoas, né, de emancipar pessoas dessa tutela, retirar pessoas dessa infantilidade, né, de alguma forma levar que essa pessoa lute conscientemente por aquilo que ela julga ser melhor para si e para o bem comum da sociedade, né? Educar não é provocar anarquia, ao contrário, educar é fazer que se combata de uma forma coerente, eficaz e perspicaz tudo aquilo que vai de contra ao bem-estar social da sociedade. Então, Paulo Freire, ele vai nos trazer essa definição formatada em conceitos muito clássica, muito coerente, né? Então, isso é educação humanista filosófica, né? Mas, em contramão da educação humanista filosófica, né, dessa educação geral que tende a formar indivíduos com habilidades próprias e, em alguns casos, até tornar esses indivíduos isentos de conceitos, normas e princípios morais, sociais, religiosos e, pasmem, até alguns momentos isentá-los de conceitos solidários. Isso é um fruto da educação humanista filosófica, que é ruim, mas é um fruto da educação humanista filosófica. Porque mais para frente a gente vai identificar que essa educação humanista filosófica, ela tende a formar indivíduos com habilidades próprias, com objetivos próprios, né? Que tende, em alguns momentos, não todos, claro, trilhar caminhos, ainda que esses caminhos sejam, para que trilhar esses caminhos tenha que concretar
aqueles que estão trilhando lá, tenha que massar, né? Tenha que pisotear, tenha que até certo ponto, entre aspas, destruí-los, né? E em contramão a esse sistema, a essa perspecção de educação, que nada mais é, nada menos é do que aquilo que nós recebemos quando somos alfabetizados, quando entramos na pré-escola, quando estamos no ginásio e vamos para a faculdade, e etc. e tal, né? Como contrapartida disso, existe aquilo que nós chamamos, que é o produto desse vídeo, que é a educação cristã, né? Que é a educação cristã. Assim como eu falei que a educação humanista filosófica, ela tende a formar indivíduos com habilidades próprias, com objetivos muitas vezes próprios, a educação cristã ela vai, em alguns momentos, né, contrapor a educação humanista filosófica. Por quê? Porque enquanto que a educação comum tende a formar indivíduos com habilidades próprias, em alguns casos, os isentar de conceitos e princípios que corroboram para o bem comum de uma sociedade, a educação cristã, ela visa a educação, ela visa a construção de um indivíduo à luz de preceitos e conceitos bíblicos. Então ela atua nessa forma, e já enxergamos aí uma contraposição, né? Um duelo, né? um conceito se definhando, né? De uma forma ilustrativa. Essa é a educação cristã, que ela se opõe em conceitos e objetivos da educação humanista filosófica. Porém, para nós podermos de alguma forma compreender isso com nitidez, com um pouco mais de clareza, eu preciso ter conceitos para idealizar um ideal legal sobre educação cristã. Então, a educação cristã, nós podemos dizer que a educação cristã é um processo de educação e aprendizado baseado nas escrituras com a ação do Espírito Santo. Sim, educação cristã. É um processo cristocêntrico, baseado na Bíblia e baseado no relacionamento entre autor e estudante. Baseado no relacionamento entre autor e praticante. Diferente das fontes da educação humanista filosófica, em que algumas vezes nem se tem consciência de 5% da vida do autor, na educação cristã não. Você, de alguma forma, é conduzido a conhecer este autor, ainda que você não o conheça em sua essência, né? Porque este autor não se permite isso, né? E os erros do leitor não permitem isso também, né? Embora seja o desejo dele que nós o conheçamos, né? Então, a educação cristã em si ela é um processo, formalmente, através de eventos sistematizados, como, por exemplo, uma escola dominical, um discipulado, e também, de alguma forma, informal. Tanto no formal quanto no informal, tem de uma peculiaridade dentro da educação cristã, que é levar o indivíduo a desenvolver um aspecto importante que vai corroborar para todas as nossas vidas, que é uma coisa chamada maturidade, né? A educação cristã ela vai trabalhar para que isso de alguma forma venha a acontecer, né? Só que para eu entender muito além de conceitos do que é educação cristã, né, eu preciso compreender um outro ponto que se mescla, que se une, que se explica e que se deixa ser explicado pela educação cristã, que é a cosmovisão. O que é cosmovisão? A cosmovisão é a forma como se enxerga o mundo, seja no aspecto físico, social, moral e ético. É como se enxerga o mundo. Isso chama-se cosmovisão. Assim como tem educação humanista filosófica e educação cristã, que é o produto de nosso estudo, existe a cosmovisão baseado em conceitos humanos e existe a cosmovisão cristã. Se a cosmovisão humanista filosófica, como eu enxergo, como nós enxergamos o mundo,
seja no aspecto físico, social, moral ou ético, a cosmovisão cristã, então, nós podemos defini-la como a visão total do mundo, de como o mundo é, de seu sistema, a partir de conceitos e princípios da revelação de Deus, ou seja, a partir do fator primário, que é a revelação de Deus, né? Então, para que eu entenda isso, para que eu entenda a educação cristã, eu preciso enxergar o mundo a partir do conceito da cosmovisão cristã. Por exemplo, hoje, em nosso contexto político, existe uma máxima que diz que bandido bom é bandido morto. A cosmovisão humanista filosófica, ela vai me dizer isso. Por que ela vai me dizer isso? Porque ela é sanguinária? Não. É porque ela vai me dizer que o bem comum da sociedade é maior maior e de melhor aplicabilidade do que o bem comum de um indivíduo. Ainda mais se esse indivíduo for algo que venha contribuir para o mal da sociedade. Então a educação humanista filosófica, ela vai me dizer que bandido bom é bandido morto, muito mais do que um jargão, né? E isso se aplica não só a esse tema, para não resumir nisso no funil, se aplica a qualquer tema de nossas vidas, seja roubar, matar, destruir, ideologia de gênero, casamento homoafetivo, crianças, ou seja, inúmeros departamentos de nossa vida. Vai ter as opiniões humano-filosóficas, que vai dizer uma coisa, mas vai ter a opinião baseada na cosmovisão cristã, que vai dizer o contrário. O que ela vai dizer? Não, esse indivíduo ele tem que pagar pelos seus erros, porém ele tem uma possibilidade de entrar num processo de regeneração. Esse debate aí é uma coisa pertinente ao sistema jurídico que não cabe a nós, no momento, trazê-lo para debate. É mesmo porque eu ia ficar horas e horas aqui e nós mudaríamos o foco. Só quer dizer que a cosmovisão humanista filosófica, ela vai pensar de uma forma, e a cosmovisão a cosmovisão cristã, ela vai pensar de uma outra forma, né? Uma vez que eu entendo que a educação cristã, ela tem a sua definição, que a educação humanista filosófica, ela tem a sua definição, e que para que eu compreenda a educação cristã, eu preciso entender e compreender, enxergar a cosmovisão cristã, que é a maneira como eu enxergo o mundo em sua totalidade a partir de preceitos bíblicos, né? Então, nesse sentido, nós podemos entender uma coisa chamada o sistema de vida cristão. Quero titular dessa forma. Ou seja, a cosmovisão cristã, a maneira como eu vejo o mundo, tende também a ser o meu sistema de vida, a minha forma de vida. E por o fato de nós sermos cristãos, eu tendo a titular que é o meu sistema de vida cristão. E esse sistema de vida cristão, ele se baseia, ele tem um fundamento, né? Ele tem um fundamento, e este fundamento eu denoto como revelação, que revelação? É a revelação de um Deus supremo, de um Deus triuno, de um Deus único que se revelou ao ser humano, né? A qual nós cremos ser o fator primário, a base de tudo, um Deus que se revelou. E esse Deus que se revelou, a crença nele, nós damos o nome de fé, fé cristã. E essa fé, a fé cristã, ela não é um produto de nossos achismos e de nossos pensamentos de quem é ou de quem nós achamos que Deus é, né? A fé cristã é parte dessa revelação, ela se baseia, ela é fundamentada na revelação, ela se autossustenta, né? Na revelação a respeito de Deus, do seu caráter, da sua pessoa, dos seus valores e de como esses valores e princípios divinos regem o seu reino, né? Então, a minha cosmovisão acaba se tornando o meu sistema de vida cristão, que vai gerar em mim alguns pontos que está baseado na revelação e que vai gerar em mim, o meu sistema de vida cristão, vai gerar em mim um conjunto de crenças. O que é um conjunto de crenças? Um conjunto de crenças são doutrinas bíblicas. Só ressaltando que
Doutrinas bíblicas é diferente de dogmas, né? Não corte o cabelo, não pinte a unha, não passe batom, não faça isso, não faça aquilo. Isso são dogmas. Alguns bons, alguns ruins, alguns extremamente ruins, alguns razoáveis, alguns muito bons, né? Isso são dogmas. As doutrinas bíblicas é aquilo que a Bíblia diz que não é e o que a Bíblia diz que é. É o que a Bíblia diz que é para fazer e o que a Bíblia diz que não é para fazer. Doutrina bíblica é princípios bíblicos, não interpretações errôneas de princípios bíblicos e aplicações falíveis, né? Então, a fé cristã, ela parte desse pressuposto, né? A minha cosmovisão, que gera em mim um conjunto de crenças essas num Deus que se revelou na história por meio da criação, num Deus que se revelou na história por meio do seu Filho, por meio da sua palavra. Então a fé cristã, ela é sustentada na revelação. E pelo fato dela ser sustentada na revelação, que é o fator primário, ela tem o seu sistema de crenças, né? Ou seja, é a maneira como ela acredita a respeito do que Deus revelou. Então, esse sistema de crença, né, que nos é dado mediante a revelação, né, acaba proporcionando no ser humano um conjunto de princípios e valores. Ou seja, entenda agora, a cosmovisão cristã tem princípios e valores sustentados pelo seu conjunto de crenças que é baseado na revelação. Quando eu falo revelação, eu estou me portando aquilo que Deus revelou ao homem, né? Que é o seu reino, a sua pessoalidade, o seu caráter, o seu filho. Todo o sistema de vida, seja do hinduísmo, seja do catolicismo, seja do ateu, seja do socialismo, do capitalismo, seja qualquer que seja, ele tem uma base, um pilar principal. A nossa base pilar principal é a revelação. Revelação que gera em nós crenças, valores, princípios. Então esses três, que é a revelação, acaba gerando em mim, acaba gerando em você, acaba gerando em nós, acaba fomentando em nós a nossa cosmovisão, que é a maneira como nós vemos o mundo, né? Então o que é a cosmovisão? Cosmovisão é a percepção de princípios e valores sustentados em um sistema de crenças que tem um fundamento a qual ele se apoia, que é a revelação. Então podemos afirmar que a cosmovisão cristã é a expressão dos princípios e valores do reino de Deus que estão sustentados naquilo que a fé acredita a respeito do dado revelado de Jesus, de Deus, né? Então a educação cristã, ela atua justamente nesses três principais pilares, que é o fundamento primário, que é a revelação, o sistema de crenças, que são as doutrinas, e princípios e valores. Que esses três vão nos dar uma visão do mundo e explicar-nos a experiência que nós temos no transcorrer de nossa história, né? Então, para entender muito bem isso, a cosmovisão cristã, ela vai nos mostrar o alcance da obra de redenção de Cristo, né? Revelada por Jesus, da obra de Deus revelada em seu Filho, Jesus Cristo. E como ela se revela a nós, não só no aspecto salvífico, mas no aspecto de todos os aspectos de nossa vida, seja no trabalho, no lazer, no cinema, na casa, no namoro, no casamento, no relacionamento com os amigos, com o filho, seja aonde é e como que nós estivermos, né? Esse é o papel fundamental da educação cristã, acoplada e amarrada a esse conceito de cosmovisão cristã. Então, finalizando, a cosmovisão cristã é uma lente a qual nós enxergamos a realidade sob a perspectiva divina, né? Para a gente não tomar muito tempo, entendido as diferenças entre educação cristã, educação humanista filosófica, cosmovisão humanista, cosmovisão cristã
que uma se opõe à outra devido a conceitos próprios. Entendido isso, compreendido isso, como que eu entendo a aplicação da educação cristã? Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, se não me falha a memória, lá fala sobre que dele, por ele, para ele são todas as coisas, mais ou menos assim. A educação cristã, em sua aplicabilidade, ela parte dessa afirmação, né? Tendo em vista essa afirmação que Deus é Senhor de tudo e de todos, que nada é nosso, que tudo pertence a Ele, seja no âmbito de poder, de domínio, de controle, tudo é dele, nada é pertinente ao ser humano, né? Abraham Kuyper, no século XIX, foi um primeiro-ministro holandês, ele disse o seguinte: olha, não há um único centímetro quadrado de nossa existência a qual Deus seja o senhorio, a qual Deus seja o Senhor e soberano, que ele não clame, é meu, né? Então tudo pertence a Deus. E a educação cristã, ela parte dessa afirmação, ela parte desse conceito que tudo pertence a ele, né? Ela é aplicada a partir desse conceito, né? Ela vai colocar a educação cristã diferente da educação humanista filosófica. A educação cristã vai botar o homem no seu devido lugar e Deus no seu lugar. Diferente da educação humanista filosófica, que vai botar o homem como centro e dar multiformas para Deus ou multipossibilidades de divindades, né? Já a educação cristã não, ela vai tirar o homem do centro e vai botar Deus no centro. Daí é o primeiro contraponto de milícia, de militas, né? De guerra, de afronta entre uma e outra, né? A educação cristã, ela vai atuar nessa forma, de colocar o homem debaixo dessa consciência de que ele está debaixo do senhorio de Deus, né? A educação cristã, ela não é um processo de catequização doutrinária, né? Pelo contrário, ela é a propagação e disseminação de valores, princípios e valores do reino de Deus, né? Então, tendo em vista que a educação, ela tem esse papel transformador, seja ela singular ou seja ela educacional, e que a visão de mundo é baseada na nossa revelação, que é Deus, né? Essa revelação gera um conjunto de crenças, esse conjunto de crenças gera nossos princípios e valores. Esses três me dão uma visão de mundo que vai explicar a minha trajetória, né, no decorrer da história. Tendo visto isso, nós podemos partir da afirmação, da revelação de um Deus único, soberano, eterno, triuno, a qual se revelou ao ser humano em sua plenitude. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Temos essa consciência, né? Essa educação cristã que está sendo explicada em poucas palavras, mas que ela está no nosso contexto diariamente, embora o seu conceito não é explicado, mas a sua aplicabilidade é colocada de forma até mesmo, às vezes, involuntária. Essa educação cristã, ela tem alguns braços, algumas vertentes, alguns métodos extremamente importantes. Dentre eles, por exemplo, não há como eu falar, eu trabalhar, eu agir com a educação cristã se eu não atuo com o discipulado, né? Todo cristão, todo homem, toda mulher que aceita a chamada, que é chamado, seja ele numa visão calvinista ou arminiana, não importa, né? Todo homem que entende essa vocação, ele é chamado a atuar com o discipulado. Como assim? Você abre a Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 15, e você vê que ele gentilmente nos manda irmos ao mundo, propagar o teu reino, e aquele que acreditar e for batizado, esse eu o salvarei. Frase dele, né? Então a educação cristã, ela trabalha com esse braço, que é o discipulado, né? Todo cristão tem que agir. Não tem como eu falar de educação cristã e eu não falar de discipulado. Não tem como eu falar de discipulado e não amarrar a educação cristã. Os dois caminham juntos. Meio que Romeu e Julieta. Não tem como um sobressair sem o outro e um deixar o outro para trás.
né? Então, a educação cristã, nesse contexto, é um processo de educação e aprendizado sustentado pelo Espírito Santo, baseado nas Escrituras, né? Eu entendo que a educação cristã é você receber gentilmente de forma vertical, ou seja, de Deus, e cordialmente você entregar na forma horizontal a outros. Ou seja, é dar o que recebeu, né? Na forma horizontal a outros. Lembra que eu falei do empírico, né? Pois bem, a educação cristã ela nos levará a entender e descobrir tais conhecimentos. Ainda que as informações em si não sejam passadas, algumas delas nós a descobriremos, né? A informação, né? A diferença da educação cristã para a educação humanista filosófica é que a educação cristã ela tem essa possibilidade do fator experimental maior do que o fator experimental na educação humanista filosófica. Por quê? Porque a educação cristã ela procura a guiar indivíduos a todos os níveis de conhecimentos e crescimentos, né? Ou seja, nos ajuda a conhecer mais e mais e mais a respeito da revelação do dado revelado de Deus a nós. Ela é um esforço humano e um esforço divino, né? Para que a educação cristã ela se torne realidade, é necessário que haja essa interação entre Deus e você, Deus e eu. É Deus querendo dar o conhecimento, é Deus querendo contribuir para que o conhecimento seja propagado, e nós entendemos essa chamada, entendemos essa mensagem e nos disponibilizarmos e nos condicionarmos a sermos esse elo ao qual tanto deseja, né? Diferente da educação humanista filosófica, que visa a formar indivíduos com habilidades próprias, com desejos próprios, com objetivos muitas vezes nada incomuns da sociedade. Já a educação cristã ela visa a criar, né, a conduzir indivíduos sob uma perspectiva divina, sob uma perspectiva cristã, né? A educação cristã ela procura de alguma forma apoiar a transformação e renovação de pessoas, sejam grupos, sejam sistemas, através de uma ação ambígua, uma ação ambígua. O que é isso? É uma ação Deus e homem, ou seja, Deus querendo fazer e o homem querendo receber. E mais, ela não vai nos ensinar apenas aspectos religiosos. A educação cristã ela vai atuar de forma a gabaritar e a conduzir todo estudante, todo aquele que se dispõe a aprender, né, em todos os aspectos, social, ético, antropológico, com base, diferente da educação humanista filosófica, com base nas escrituras, no dado revelado, né? Por exemplo, né, a questão da teoria da evolução, as teorias de Darwin, as teorias filosóficas. A educação cristã, como que ela age nesse aspecto? Ela nos ajuda a nos blindarmos, porém discutirmos, né? Muitos entendem que tem coisas que não precisa debater, pelo contrário, ela nos ajuda a debater de uma forma respeitosa, política, nos ajuda a debater de uma forma respeitosa, né? Então ela atua dessa forma, né? Ela nos blinda, mas ela nos abre o leque da discussão. Então esse é um aspecto muito importante da educação cristã. A educação cristã em si, ela contrapõe alguns ensinamentos humanistas. Por exemplo, a educação cristã, ela bota a soberania de Deus no primeiro ponto. A educação cristã não, a educação humanista não. Ela põe um homem no centro. A educação cristã diz que o aborto em qualquer instância é pecado, é crime, etc. A educação humanista filosófica, em alguns países, ainda não no Brasil não, mas tende a ser, infelizmente, vai dizer que o aborto, em alguns casos, ele é aceitável, né? Então, existe essa contraposição, né? E as demais legalizações, maconha, etc., o casamento homoafetivo, a educação cristã vai dizer uma coisa, a educação humanista filosófica vai dizer outra. Existe essa guerra, espiritualmente falando, sintetizada por Paulo, batalha entre espírito e carne, trazendo para o campo teológico essas guerras, né? Ou seja, a educação humanista, ela põe o homem, o Estado, como Deus. Por isso que o socialismo não dá certo, não daria certo.
Por isso que o cristão não tem que se envolver com o socialismo. Por quê? Porque o socialismo, ele põe o homem como Deus, ele põe o Estado como Deus. A educação cristã não, ela faz ao contrário. Ela bota o Estado abaixo de Deus, né? Porque ela parte de princípios teocráticos, ainda que esteja debaixo de um governo humano. Porque a própria Bíblia diz que todas as autoridades foram compostas por ele. Então, mas o reinado maior é teocrático, né? Partimos dessa consciência. A educação cristã, Deus é o centro. Na educação humanista, o homem escolhe seu Deus, quando não se faz de Deus, né? Na educação cristã, a verdade ela é única, não existe outra verdade. Na humanista, ela vai dizer que é relativa, né? Na educação cristã, o processo educacional é de acordo com a vontade de Deus. Pelo menos partimos desse processo, dessa certeza. Na humanista, não. O processo é a autorrealização. O homem é doutrinado para realizar aquilo que lhe é favorável, lhe é salutar. Na educação cristã, ela é objetiva. Deus é o centro e pronto. Seus princípios são inegociáveis. Ótimo. Já a educação humanista filosófica não vai me dizer que é livre, né? Que é livre. Seus conceitos são adaptados, são negociáveis, né? Jesus teve a sua forma pedagógica de trabalhar, né? Trazendo mais para um campo neotestamentário, Jesus trabalhou bastante com pedagogia cristã, através do exemplo, quando ele agachou-lhe, por exemplo, a lavar os pés dos discípulos, humildade, ensinava, pedagógico, acessível, sempre estava disposto a ouvir, comprometido, entendia a dificuldade, as pessoas estavam com fome, tem aqui um garoto que tem 5 pães e 2 peixinhos, entendia a necessidade de todos, educação cristã, né? A educação cristã, ao longo do tempo, ela foi perdendo a sua essência. Quando o último apóstolo morre, João, inicia-se um período chamado patrístico, e vai até a era papal. A educação cristã ainda manteve-se mais ou menos. Veio Constantino, tornou a religião oficial do império, a educação cristã foi subjugada por conceitos, interesses ruins, né? Interesses capitalistas. A educação perdeu a sua essência, né? Veio a questão do clero, do papado, da Inquisição, por exemplo, do lado do clero, em que a missa era feita em latim, virada para o público, etc. Tal. Ou seja, um montante de coisas que colocaram a educação cristã muito abaixo de uma perspectiva original, né? Até que em 1517 vai vir Lutero e vai conduzir, ainda que sem querer, pois ele não queria montar uma religião, ele queria reformar a sua religião, né? Ele vai dar uma nova roupagem a isso, né? A educação cristã ela vai ganhar a sua perspectiva novamente. E hoje nós estamos nos dias do neopentecostalismo, que tem de estar fazendo que a educação cristã ela regrida, né? Então a educação cristã é extremamente importante. O seu conceito é pouco difundido, mas a sua aplicabilidade, ainda que de forma indireta, é pertinente. Não tem como eu falar de educação cristã se eu não associar a escola dominical. A escola dominical ela atingiu o seu objetivo. Por várias formas, provocou metanoia, provocou mudança de vida, provocou sede de conhecimento, mas ao decorrer dos anos ela tem deixado de tudo isso, né? Ela tem regredido. Regrediu porque deixou de priorizar conhecimento, deixou de ser atrativa, começou a buscar interesses humanos, né? E há tempo de mudar isso, né? E nós temos que mudar isso de acordo com as nossas condições, né? Melhorar os locais, melhorar as condições, melhorar as formas das pessoas frequentarem as igrejas, ainda sem amarrar isso ao fator de condições. Estou falando de ser simples, mas ser motivacional, motivar as pessoas, preparar professores. Assim a educação cristã vai voltar a ser aquilo que é importante, porque ela tem um papel transformacional nas pessoas. A educação humanista filosófica dificilmente vai transformar um ser. Já a educação cristã vai transformar as pessoas, vai transformar indivíduos. Eu espero de todo o coração que você tenha entendido essa palavra, esse estudo, né? Visite o nosso canal no YouTube, Ronaldo Nunes. Lá você vai encontrar outras exposições.
Meu WhatsApp é 98136 279, caso tenha alguma dúvida. Deus abençoe vocês e esse tempo pode ficar mais 3 horas, mas não quero fatigá-lo. Fique com Deus e até mais.